Você já teve algum caso de cliente que não levou muita fé, não acreditou que as órteses ungueais poderiam transformar a estrutura da sua unha e resolver o problema de dor, tanto da onicocriptose como também da onicofose? Você já olhou o cliente descrente, olhando, mas será que isso aí vai resolver o problema? Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar um recurso que vai revolucionar a sua forma de vender tratamentos de correção de unha. Vamos lá! Seja bem-vindo a este vídeo, eu sou o professor Jonas Campos, sou podologista e empreendedor e neste canal eu te ensino algumas técnicas, ferramentas, eu te trago recursos e possibilidades para você desenvolver o seu trabalho como podóloga ou podologista. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer os moldes de dedo utilizando o alginato e gesso. Mas Jonas, para que fazer esse dedo? Essa pergunta que provavelmente deve estar aí na sua mente. Esse dedinho ele vai ser muito útil para que o cliente possa visualizar de forma até material o seu próprio dedo e que vai servir também de comparativo ao longo do tratamento. Então a gente vai fazer um molde do dedo desse cliente, depois, ao longo do tratamento, a gente vai comparando o antes, que é o dedinho de gesso, e o depois, que é o atual, ali no dia a dia do tratamento. E isso é muito perceptível, essa diferença, né? Apesar de ser uma técnica pouco usada na podologia hoje, e isso se deve porque nós temos hoje excelentes recursos digitais, como a fotografia, né? Foto de celular, qualquer bom celular hoje você consegue fazer uma foto legal, e aí você faz a foto do antes e do depois, e você vai tendo ali esse recurso visual. Porém, nada é tão impactante como o material, algo material que a pessoa possa tocar. Na fotografia, ela ainda pode questionar, mas é porque a foto está mais de cima, está mais de baixo, está mais na lateral, enfim. Mas como é algo que a pessoa possa tocar e ver significativamente a diferença, isso quebra completamente essa possibilidade, essa insegurança, essa desconfiança do nosso cliente. Então, mesmo a gente tendo recursos que podem nos proporcionar fotos como essas aqui, de antes e depois, eu posso também utilizar o próprio gesso para moldar, para fazer um molde do dedinho do meu cliente. Isto vai ajudar bastante, até para que você possa pegar o antes e depois, registrar e guardar. Para toda vez que você for oferecer o tratamento, você mostrar essa referência do caso anterior para o seu cliente atual. E é muito fácil de fazer este molde, né? Então, para realizar o molde negativo, que é o que eu chamo, eu vou usar aqui o alginato para modelagem. Esse aqui é o que a gente trabalha, que é o da Podobuild, que ele é um alginato próprio para esse tipo de molde, tá? E para fazer o positivo, vou utilizar aqui o gesso. Esse aqui é um gesso também para moldagem, que é o gesso da Podobuild, que ele é utilizado também na odonto. Inclusive, estes recursos eles foram herdados da odonto, né? É comum quando você vai ao dentista, antes de fazer uma correção, né, fazer um trabalho com a ortodontia, eles fazem um molde do antes, até para que a gente possa visualizar, e depois eles fazem um outro molde já com a correção já sendo feita, né? Então, essa é a mesma ideia que a gente vai ter desse nosso trabalho aqui. E para manipular tanto o alginato como o gesso, eu vou utilizar essas cubas aqui, que são cubas maleáveis, para que eu possa utilizar também a espátula e fazer o movimento. Também vou utilizar, para preparar o gesso, essas cubinhas aqui, menores. Ali a gente tem várias opções de cores. Vocês que gostam aí desses acessórios coloridos, né? A galera do rosa, do verde, ou do transparente, e a espátula, tá? E também vou usar essa espátulazinha aqui que eu gosto, que é a espátula 260, para fazer essa manipulação do gesso, que eu acho melhor. Você também vai precisar
de copinhos, igual esse aqui de café, para a gente utilizar no molde do dedo, tá? E também eu gosto de deixar sempre água num copinho separado, porque nós vamos utilizar a água para diluir tanto o alginato como também o gesso. Então olha como que a gente vai fazer no nosso passo a passo para a captura do molde. Então esse aqui é o alginato, ele é um alginato específico, alginato para moldagem, que não é a mesma coisa que alginato de curativo, que é alginato de cálcio, tá? Esse aqui é um alginato para molde. Nós vamos utilizar um scoop desse aqui, que é uma referência, né? Só uma referência, você pode ter um scoop seu aí, para a gente fazer a proporção. Então, ó, qual que é a proporção? Para cada um scoop desse aqui, eu vou colocar 1/3 de água, ou seja, se eu for colocar 2 scoops desse, eu tenho que colocar 2/3 de água, tá? E inclusive eu começo utilizando água. Então, antes de colocar o alginato, eu já vou colocar a água, 2/3 de água, e agora eu vou colocar 2 scoops desse aqui, ó, tá? Um desse talvez já fosse suficiente, mas eu gosto de usar um pouquinho mais do que o esperado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse movimento e ele precisa ficar bem homogêneo. E essa cubeta maleável, o bom dela é exatamente essa maleabilidade dela. Para ela ser maleável, eu consigo fazer melhor esses movimentos. Eu tenho que fazer aqui E vocês vão reparar que aos pouquinhos ela vai ficando branca, que ela vai perdendo essa capacidade e vai mudando o que a gente chama de presa, ela vai ficando mais rígida. Então aqui é a hora de eu trazer para cá, para esse copinho de café. Não preciso encher completamente, porque aqui dentro ainda vai entrar o dedo. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Como ela já está ficando rígida, quando ela estiver rígida o suficiente para não derramar, ó. Aí já está na hora de eu encaixar o dedinho dela aqui. Porque ele não pode derramar. Eu tenho que fazer esse movimento até encontrar essa rigidez. E ela está secando, ela vai secando, ó. Agora sim, eu vou encaixar aqui no dedo. Com cuidado. E depois que eu encaixo, eu não posso ficar movimentando. Eu tenho que esperar cerca de 1 minuto e meio para ela secar completamente. O ideal é que a temperatura do ambiente esteja até 23 graus. Abaixo de 23 graus, vai diminuir o tempo que eu tenho para fazer essa manipulação. Nesse caso, quanto mais frio tiver, mais rápido ela vai enrijecer. Então o uso do ar-condicionado tem que ser controlado. E aqui eu vou esperar esses 1 minuto e meio e tem uma forma de eu identificar se já está bom também. Ó, tá enrijecido aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu controle. Então depois desse 1 minuto e meio, é só eu desenformar aqui com cuidado para que ele não quebre, né? Esse aqui é o que a gente chama de molde negativo. Agora o próximo passo é a gente preparar o gesso, que esse aqui é um gesso próprio para a gente fazer isso, né? Você pode usar um gesso da Podobuild, que é a nossa parceira, e a gente vai colocar o preparado, a gente vai colocar o gesso aqui dentro para fazer o molde positivo. Então, vou abrir aqui. Essa proporção pode ser usada também com o scoop. Só que diferente do alginato, eu gosto de trabalhar aqui com a proporção 1:1. Então eu vou colocar 1 de gesso para 1
de água. Nesse caso aqui, o suficiente para eu trabalhar, fazer aquele molde, seria aproximadamente 1,5 de gesso, tá? E eu vou colocando a água aos poucos de acordo com a minha necessidade. O que é importante a gente pensar? Que não pode ficar muito ralo, que demora muito depois para secar, e também não pode ficar muito grosso, né? Porque também ele acaba não conseguindo alcançar os detalhes do molde negativo. Tá? Então aqui a gente vai fazendo esse movimento. Estou usando aqui essa espátula, que é uma espátula 260, uma espátula comum, porque ela é menorzinha e ela vai trabalhar melhor no gesso, que precisa dissolver bem para ele não ficar grudento, tá? Tenho que mexer bem durante algum tempo, apesar de já parecer tá bom, e a gente pode fazer um testezinho aqui, ó, de homogeneidade, mas é bom a gente mexer mais, porque sempre fica um pedacinho, ó, sempre fica um pedacinho ou outro de pedra do gesso. Então aqui a gente vai uns 1,5 minutinho mais ou menos fazendo esse movimento até que ele fique bem homogêneo. Bom, chegamos aqui agora num ponto onde ele está bem líquido, ó. E eu vou agora depositar esse gesso no molde negativo. Então aqui é o formato do dedinho que a gente fez e agora a gente vai depositar aqui dentro o gesso. O macete aqui, ó, é bater ele um pouquinho, justamente para ter uma distribuição mais uniforme do líquido, do preparo líquido do gesso, para não ficar bolhas. E trazer o máximo de originalidade ao molde. Agora eu vou deixar secar durante 60 minutos para depois a gente desenformar e ter o molde positivo do dedo. Importante ressaltar que essa parte da preparação do gesso, da aplicação do gesso no molde negativo, a gente vai fazer num outro momento, tá? O cliente já saiu, né? A nossa cliente aqui já foi embora, e aí eu paro para fazer esse preparo, e durante esse período de 60 minutos também o cliente já vai ter ido embora, e eu só vou mostrar para ele esse molde na próxima visita dele aqui. E depois de abrir essa embalagem, a instrução aqui do fabricante é que a gente armazene este alginato num pote hermético, como esse aqui. Então é isso que a gente vai fazer. O pote hermético, ele não permite a entrada de ar nem de água. Então é só a gente agora despejar esse produto para guardar para fazer os próximos. Guardado. Ó, então depois de 60 minutos, até passou um pouquinho mais aqui para ele secar bem, agora nós vamos desenformar, ou seja, tirar o nosso molde da forma. Eu vou soltando aqui. Uau, olha que legal. Aqui. Eu gosto de deixar geralmente uma arestazinha aqui, que depois é só a gente soltar com cuidado para não quebrar. E pronto. Tá aqui o dedinho. E aqui a gente consegue comparar. Então olha só como ficou a cópia do nosso dedo, né? Um molde positivo que reflete exatamente o dedo dela aqui. Então agora eu vou aplicar a órtese e vou acompanhar o crescimento da unha e o desenvolvimento do tratamento e vou sempre comparando com o antes. Então esse passa a ser o antes
e o durante até depois. E eu também posso fazer um outro molde como esse aqui, depois do tratamento, para que eu possa ter a referência de antes e depois. Mas, Jonas, eu já tenho o paquímetro para fazer a medição da unha e eu consigo fazer o controle de crescimento, eu consigo medir a largura, né? À medida que essa unha vai abrindo, automaticamente eu vou acompanhando aqui a abertura. Sim, isso aqui é um instrumento muito importante, né? O paquímetro, ele nos ajuda a fazer esse acompanhamento, um acompanhamento minucioso em milímetros, mas eu ainda assim vou ter muito mais recursos visuais, principalmente para o cliente, se ele conseguir ver o antes e depois. Porque os números não vão ficar claros para ele, né? E aqui não, aqui ele está olhando, ele consegue ver nitidamente a diferença de um para outro. Você pode usar o paquímetro como uma referência técnica para você, mas também usar o molde para mostrar para o seu cliente mais visualmente. E todos esses produtos, é claro, você encontra na Podalmaster, no nosso site podalmaster.com.br ou também no nosso Instagram, que é o @podalmaster. E aqui embaixo na descrição eu estou deixando o link de todos esses produtos para que você possa comprar e receber direto aí na sua casa. Viu aí como é fácil fazer esse molde e produzir essa cópia do dedo do seu cliente para te ajudar a mostrar essa diferença, né? Então, se você gostou, espero que você também aplique aí no seu dia a dia, que você depois vai me contar aqui nos comentários o sucesso que fez essa possibilidade do cliente ver o seu próprio dedo nesse molde, tá bom? E eu te peço que, se você quer continuar recebendo conteúdos legais como esse, curta esse vídeo e compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas que você gosta e quer também que tenha acesso a essas dicas maravilhosas aí de conteúdo, tá? E se inscreva no canal para você receber constantemente as notificações de vídeos novos que nós estamos publicando aqui toda semana, beleza? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.